Irmãos, nessa noite eu gostaria de fazer um convite aos irmãos a meditarmos um pouquinho sobre esse tema, os impedimentos da saúde espiritual. Eu tenho certeza que 100% dos irmãos têm um objetivo, ou mesmo viver uma vida física saudável. Estou certa nisso? Quem não quer viver uma vida saudável, não é verdade? Por conta disso, como que nós somos cada dia, bombardeados de informação a respeito da nossa saúde física. Eu não sei os irmãos, mas diariamente eu recebo no WhatsApp, ou então pelo Messenger, outras Instagram, outras redes sociais, posts falando para que serve cada alimento, como é importante nós bebermos pelo menos 2,5 litros de água por dia, a importância do exercício físico, para que serve o gengibre, como que a canela pode te ajudar, a nova descoberta da água com limão. Eu tenho certeza que vocês também recebem tudo isso. E eu não sei se os irmãos são assim, eu leio aquilo e falo, poxa, que legal, descobri. E vou salvando tudo aquelas informações no celular, volta e meia pego, olho. Só que o que acontece? Geralmente a gente tem a dificuldade de permanecer naquela mudança de vida. Quantos aqui sabem que precisa tomar muita água? Agora, fica com a mão levantada, quem toma tudo isso de água? Olha só, que diferença, não é? Irmãos, a nossa vida espiritual não é diferente. Assim como eu tenho certeza que todo mundo aqui quer uma vida física saudável, eu tenho certeza que todo mundo quer alcançar a saúde espiritual. Todo mundo quer ter uma vida regada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você talvez veio aqui pela primeira vez, mas você já veio buscando uma saúde espiritual, buscando ouvir algo da parte de Deus. Nós buscamos isso. Quando nós ficamos enfermos, quando nós estamos em casa e a gente percebe que a nossa saúde está ficando debilitada, começa ali 40 graus de febre, a dor de cabeça, uma náusea, a gente pensa assim, estou doente, isso não é normal. Não é diferente na nossa vida espiritual. Existem alguns impedimentos que são bloqueadores, destruidores da nossa saúde espiritual. E é por isso, queridos, que para rompermos com esse quadro clínico de fraqueza espiritual e termos a saúde espiritual que nós almejamos, eu gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, do verso 18 ao 20. Aqui nós vamos ver algo que Paulo fala a Timóteo, um líder da igreja, falando a respeito das ameaças que aquela igreja estava passando, que Timóteo estava passando, e como ele deveria agir, então, contra esses impedimentos da saúde espiritual. No verso 18 diz assim, Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Veja bem, ordem. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas, para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar mais. Olha que ponto que chegou Himeneu e Alexandre. No ponto de seu líder, no ponto do seu tutor, aquele que apresentou o caminho da verdade, entregar. Por quê? Porque não observaram esses impedimentos. O que nós vemos aqui, queridos? Paulo está mostrando para Timóteo que a ameaça que a igreja está sofrendo não é uma ameaça externa. Paulo não está alertando Timóteo a respeito de perseguições externas, mas de ameaças internas. E muitas vezes, queridos, nós vamos observar
que a principal ameaça para nós chegarmos no nosso ideal de saúde espiritual não são externas, não estão ligadas a circunstâncias ou outras pessoas, mas as principais ameaças, os principais impedimentos da saúde espiritual está em nós. Está em nós. Por isso, queridos, nós precisamos aqui olhar este texto com uma perspectiva pessoal. Quais são esses impedimentos para a nossa saúde espiritual? E aqui nós observamos que o primeiro impedimento para nós termos a saúde espiritual são os nossos pensamentos. Eu espero que você esteja atento ao que o Espírito Santo está falando nessa noite. Eu espero que você tenha percebido que durante os louvores, durante a leitura do testemunho, que o pastor Jacó tem abordado aqui, o Espírito Santo está comunicando esse alerta. Um alerta aos nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, queridos, podem ser um tônico para o nosso espírito ou um veneno para a nossa fé. Os nossos pensamentos ou nos edificam ou nos destroem. Você já teve alguém próximo de você que passou uma enfermidade terrível? Ou que viveu uma tragédia terrível? E você pensou assim, eu não sei como essa pessoa vai se virar na vida. Só que essa pessoa, ela consegue triunfar na vida. Qual é o discurso quando nós vemos pessoas assim? Ele nunca se entregou, ela nunca se entregou. Não é verdade? Já ouviram isso? Fulano passou por uma enfermidade terrível, aconteceu isso, aquilo, precisou viajar, buscar especialistas, mas ele nunca se entregou. O que é isso? Em outras palavras, essa pessoa nutriu pensamentos que cooperou para a sua restauração. E ao mesmo ponto, queridos, aqui está a nossa fé ligado a isso. Os nossos pensamentos podem ser a causa de nós não estarmos em saúde espiritual. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Vamos ver de novo o verso 19. Conserve a sua fé. Vamos ler de novo? Conserve a sua fé e mantenha sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Os nossos pensamentos manifestam se nós temos fé ou a falta dela. Isso que passa 24 horas por dia aí na sua mente, que inicia, esse papo que inicia quando você desperta e quando você adormece, mostra se você está tendo uma vida de fé ou de falta de fé. E Paulo fala para Timóteo, diante daquela ameaça interna, Timóteo, conserve a sua fé. Conserve a sua fé, não pensamentos de incredulidade. Conserve a sua fé, não fique esperando o pior. Conserve a sua fé, não fica vivendo pensamentos de amargura, de ranços, de ressentimentos. Conserve a sua fé para que a sua alma não adoeça. Mas que fé é essa? Que fé é essa que Paulo está tanto aqui sendo incisivo com Timóteo, como ele orientou Timóteo? Um pouco antes ainda neste capítulo, 1 Timóteo capítulo 1, lá no verso 15, Paulo esboça para nós qual deve ser a nossa fé. Ele diz assim no verso 15, o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. Atenção você, se você está querendo saber a verdade, se você quer diante desse mundo cheio de verdade, saber qual é a verdade, aqui vai a verdade. Aqui é onde deve estar o seu coração. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Os nossos pensamentos, queridos, devem ser guiados por essa fé. A fé que diz que Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo.
O que isso quer dizer? Isso mostra o quanto Deus está envolvido conosco, irmãos. O quanto Deus está arriscando por nós. Como Ele não está se poupando. Não foram poucas vezes que eu ouvi pessoas dizendo assim: pastor, eu estou tão fraco na fé. Pastor, eu estou tão abatido na alma. Pastor, eu venho para o culto e saio, parece que eu sou o mesmo, parece que Deus não está mais se importando comigo. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele foi até as últimas consequências. Ele abriu mão do céu, Ele abriu mão de todo o poder, Ele abriu mão de toda a glória. Para quê? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, para nos resgatar, queridos. Os nossos pensamentos devem ser permeados por essa verdade, por essa fé. Se o meu pensamento é contrário a isso, se o meu pensamento não é regado desse ambiente de fé, eu vou adoecer espiritualmente. Eu vou ter minha fé destruída. Minha espiritualidade vai zerar. Por isso que os pensamentos se tornam impedimentos para a nossa saúde espiritual. Nós precisamos crer que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele não poupou esforços. Ele mostra o nível do seu envolvimento por mim para salvar os pecadores. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus já sabia exatamente como que nós íamos viver essa vida. Ainda assim, Ele escolheu morrer por nós. Existem pessoas que, por se desleixarem na vida espiritual, não buscarem uma saúde espiritual, cedem à tentação, cometem erros, cometem pecados, e isso acontece. Só que, meus queridos, não pode parar aí. Não pode parar aí. Na noite da Santa Ceia, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo e Judas ia traí-lo. Jesus sabia. Ainda assim, Jesus morreu por eles também. Você pode ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existe aqui nenhum registro de Jesus falando assim: eu vou morrer pelo mundo, exceto Pedro e Judas que vão me deixar fora de suas vidas. Não. Jesus sabia, ainda assim morreu por eles. Jesus sabia que eu ia cair, ainda assim Ele morreu por mim. O que eu preciso então é ter esses pensamentos de fé, de que Ele morreu por mim, Ele pagou o preço. Nele eu encontro o perdão, nele eu encontro a redenção. Então eu levanto a minha cabeça, eu sigo com fé. E os meus pensamentos serão guiados por essa fé, não por aquilo que eu errei, mas por que Cristo é. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E o que eu não posso esquecer, dos quais eu sou o pior. Muitas vezes a gente, aleluia, glória a Deus. Mas eu não posso nunca, irmãos, esquecer disso. Eu sou o pior dos pecadores. Será que você consegue ter essa visão de si mesmo? De que você é o pior dos pecadores? Geralmente a gente se consola, né? Eu erro, mas tem gente que põe o pé na jaca. Se lambuza. Não, eu sou o pior dos pecadores. Por que isso é importante de estar nos meus pensamentos? Por que esse fato deve constar nos meus pensamentos? Porque se eu não conservar essa fé de que Cristo veio ao mundo para me salvar e eu sempre serei o pior dos pecadores, eu vou começar a buscar outras pessoas culpadas para a minha fraqueza espiritual, para eu não ter uma saúde espiritual. E o impedimento da minha saúde espiritual não sou eu, mas é o outro. É o meu discipulador que nunca mais falou comigo, é o meu marido que não me acompanha nos cultos, então eu vou desistindo de estar na igreja. O culpado são meus filhos que só aprontam e eu cansei de orar, eu não vou mais na igreja.
é o outro. Mas o que o texto mostra para nós, que nós precisamos ter estes pensamentos, conservando esses pensamentos de fé. E para nós corrigirmos, então, os nossos pensamentos, conservando a fé e vivermos a nossa saúde espiritual, irmãos, o que nós precisamos fazer? Precisamos ler a palavra. Precisamos ler a palavra. Precisamos ter intimidade com a Bíblia. Saber manejar bem a palavra do Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração, como nós cantamos, entrar no quarto secreto. Nós precisamos ter uma vida de conexão com Deus, entender, irmãos, entender que oração não é um momento, oração é um ambiente onde que eu tenho que estar o tempo todo. Por isso que Paulo fala, orar sem cessar. Eu não saio desse ambiente, eu vivo nesse ambiente. A oração é esse ambiente. Pastora, mas isso aí eu já sei. Mas você sabe que você tem que tomar água, né? Você está tomando água? A gente sabe, irmãos. Mas muitas vezes a gente peca por não fazer. E aí a nossa alma adoece. Aí o nosso espírito adoece. Aí o nosso coração adoece. Aí a amargura vai tomando conta. E ao invés de nós alcançarmos a tão sonhada saúde espiritual, aquela conexão com Deus, aquela vida de unção, de sobrenatural, de ver o mar se abrindo, né, na nossa frente, de ver o vento do Espírito Santo soprando assim, as coisas acontecendo, nós perdemos. Por quê? Porque não orou, não leu a Bíblia. Lê a Bíblia, queridos. Não vale assistir a novela de Jesus da Record. Você tem que ler a palavra, não é ficar assistindo Netflix. Não adianta assistir as coisinhas sobre Deus, se você não tiver um relacionamento com Deus. Por isso, em nome de Jesus, conserve a sua fé em seus pensamentos. E um segundo impedimento para a nossa saúde espiritual. Esse segundo impedimento é a consciência. É a nossa consciência. O apóstolo Paulo sabia muito bem o risco de viver uma vida espiritual desleixada. Tanto é que ele cita 2 exemplos de pessoas que permitiram esses impedimentos, que não conservaram a fé nos seus pensamentos. Não conservaram pensamentos de fé. E também pessoas que não conservaram suas consciências limpas. Olha o texto de 1 Timóteo 1,19 novamente. Vamos ler junto, queridos, em voz forte. Pessoas que estão almejando a saúde espiritual. Vamos lá? Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Fale assim, consciência. Consciência. A nossa consciência pode ser um impedimento para a nossa saúde espiritual. Essas pessoas citadas por Paulo rejeitaram a boa consciência. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos mensagens tremendas? Ou talvez esteja acontecendo isso agora. Você está ouvindo essa mensagem, você está pensando assim, isso aqui encaixa com fulano, hein? Se ele tivesse aqui essa noite, hoje Deus ia tocar no coração dessa pessoa. A mensagem é um recado de Deus para todo mundo. Mas a pessoa não se encaixa. Não, isso aqui não é para mim. Não, eu estou bem. Estão rejeitando a consciência. Esses alertas do Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, escolher, ouvir os alertas que estão soando dentro de nós. Quantas pessoas que tiveram sua fé destruída?
sabem dizer para nós exatamente o percurso da destruição da fé, porque têm consciência de que rejeitaram a consciência. Quantas pessoas você pode chegar e dizer assim: por que você não quer mais estar comigo na igreja? E ela vai dizer: eu fui desanimando, eu fui parando de orar, eu fui parando de ler a Bíblia, eu saí do trio de parceria de vida, eu deixei o ministério, eu fiquei só indo aos cultos, e aí um dia eu não fui, na outra semana também não fui. Ela sabe mostrar para você o roteiro certinho. Porque alertas foram dados. Em casa, enquanto assistia a TV, ao invés de estar no culto, o alerta foi dado: você devia estar no culto. Enquanto está numa mesinha, num lugar impróprio, um alerta é dado: ao invés de estar aqui com essas pessoas, você poderia estar no seu trio de parceria de vida. Mas a rejeição desse alerta, a consciência dessas pessoas impuras, e uma consciência que se contamina, ela destrói a fé. Uma vez que a consciência está contaminada, ela destrói a fé. Olha o que diz Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 15. Diz assim: tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Vocês já ouviram a historinha daquela senhora que gostava de cuidar da vida do vizinho? E de tanto dela ficar olhando na janela, cuidando da vida do vizinho, ela esqueceu de limpar a janela. Era mais interessante ficar cuidando da vida do vizinho do que limpar a janela. Chegou um momento que ela começou a observar que a visão estava ficando embaçada. E ela não tinha capacidade de discernir que o problema era a janela, o problema não era lá fora. Se tornou impuro, corrompido, embaçado. A consciência impura destrói a fé. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar. O coração fica envenenado. Já ouviu falar nisso? Fulano está com o coração envenenado. Ou seja, ele não vê nada de pureza em circunstância nenhuma com ninguém. A consciência contaminada destrói a fé porque ela se torna descrente. E como você vai ter uma fé se você está descrente? A consciência contaminada, ela é descrente de que Deus pode mudar a vida de alguém. Chega uma pessoa e fala assim para ela: fulano está indo na igreja agora. Está indo na igreja. Chega uma pessoa e fala assim: olha, fulano agora diz que vai se tornar um pastor. Deixa os pastores saber disso. Ou então ela se torna descrente a respeito mesmo do próprio Deus. Isso aqui Deus não faz mais não. Não sei se Deus é bem assim não, igual está na Bíblia. A incredulidade toma conta. Uma pessoa com a mente, com a consciência impura, ela até mesmo desacredita do próprio céu. As coisas deste mundo se tornam de maior valor. Quer saber? Vai que esse céu não existe. E eu estou aqui, me tolindo de alguns prazeres, e aí depois não tem mais nada. Sujeira tomou conta. Tudo vai ser impuro. Aquilo que aquele pastor está pregando lá, é recado para alguém. Consciência já está ficando impura. Irmãos, em nome de Jesus, se você deseja ser sadio, se você deseja ter uma fé viva, se você deseja ter uma vida com Deus, uma conexão com Deus, se você deseja ter uma vida no poder do Espírito Santo, toma conta da sua consciência.
Olhe só para os alertas, preste atenção para os alertas que Deus tem soado. Para nós purificarmos a nossa consciência, então, irmãos, nós precisamos admitir a nossa real condição de pecado. Começa limpando a sujeira. Se você tem visto aí, eu estou com o coração envenenado. Eu já estou vendo as coisas de uma maneira deturpada. Tudo que as pessoas falam, eu acho que está entregando recado. Eu acho que está falando da boca para fora. Eu acho que é um teatro. Eu acho que aquilo ali é uma falsidade. Se você está vendo que você está já nessa maneira, cuidado. Isso é 40 graus de febre. É sério. Não negligencie a sua fé. Não passa por cima disso. No nome de Jesus, começa limpando os seus pensamentos. Começa limpando a sua consciência. E como que nós fazemos isso? Admitindo perante Deus a nossa real condição. Senhor, eu não sei do outro, eu sei de mim. Eu estou assim, Senhor. A minha condição é essa, meu coração está amargo, eu estou descrente, não sei nem se o Senhor está ouvindo essa oração. Fala para Deus, seja sincero para Deus. Abre seu coração para Deus. Fala, Senhor, limpa meu coração, limpa minha consciência, tira esse veneno de mim. Senhor, em nome de Jesus, me leve a crer naquilo que o Senhor pode fazer. Comece a admitir a sua real condição perante o Senhor. Recentemente, eu li a autobiografia do Charles Finney, que viveu ali na época do século XIX. E o Finney foi um grande avivalista, um grande pregador, levou muitas pessoas ao Senhor Jesus, milhares de pessoas, no continente, ali na região dos Estados Unidos e também no continente europeu. E o que eu achei assim, chocante, é que quando eu pensava nessa questão de avivamento, eu ouvia falar dos grandes avivamentos, eu achava que os grandes avivamentos era assim, o sobrenatural de Deus acontecendo na igreja, o púlpito rachando, né, as estruturas da igreja abalando. Mas sabe qual era o ponto em comum de todos os encontros de avivamento que Finney testemunhou na sua autobiografia? As pessoas tinham real consciência do seu pecado. E ele pregava dentro de igrejas. Ele pregava dentro de igrejas. As pessoas tinham real consciência do seu pecado. Algumas se contorciam enquanto ele pregava. Gemiam como se tivesse sentido cãibras, de desespero na alma, de saber que se morresse naquele momento a pessoa não tinha ainda alcançado a salvação, porque vivia uma religiosidade e não uma fé verdadeira, aquela fé que nós vimos em Timóteo. Aquela real consciência de que Jesus morreu por mim e eu sou o pior dos pecadores, eu sempre vou depender dele. Finney testemunha isso, começando pela nossa real consciência do nosso pecado. Se você quer ter uma vida saudável com Deus, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, se você quer ter aí um avivamento na tua vida, irmãos, em nome de Jesus, não é buscar outra pessoa, não é ir lá na casa da irmã Maria Cotinha para ela orar para você e você ser avivado. Sabe por que aquela irmã lá é cheia da unção? Porque ela ora, porque ela lê a Bíblia. Vai você orar, vai você ler a Bíblia para ver o que acontece. Você vai ser cheio do poder de Deus, meu irmão. Você vai ser uma ponte de bênção. Você vai testemunhar os milagres do Senhor, o sobrenatural de Deus. O fogo começa no nosso coração. O fogo começa dentro de nós. É por isso que os principais impedimentos são internos. Se você estiver cheio de Deus, se você tiver sede de Deus, Deus vai saciar a tua sede.
Eu comecei a fazer essa oração muito cedo na minha vida. Eu me batizei com 13 anos. Não batizei com 12, porque com 12 ainda não tinha pastor na nossa igreja, era um período de transição de ministério pastoral. Batizei com 13. E adolescente, vocês sabem que é meio preguiçoso, não é? Eu tinha tanta preguiça de ler a Bíblia, mas eu sabia que eu tinha que ler. Então eu comecei a orar assim: Senhor, me dá sede de orar e fome de ler a Bíblia, Senhor. Me dá sede, eu quero sentir no meu corpo. Eu orava assim para Deus: Senhor, eu quero sentir sede de orar e fome de ler a Bíblia. Não foram poucas as vezes, ainda hoje, eu estou lendo a Bíblia, eu acho lindo. Aquilo que Deus está falando, eu começo a beijar a Bíblia. Porque eu queria dar um beijo em Deus, e Ele não está aqui corporeamente ainda. Um dia eu vou encontrar com Ele no céu, eu vou beijar Ele. Mas eu beijo a Bíblia, que eu vou vontade de morder Deus. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Deus é lindo, Ele sabe exatamente o que eu estava precisando, e Ele fala comigo na palavra, Ele alimenta a minha alma. Irmãos, isso não tem um curso para isso. É você ali, ó, todo dia, na palavra, na oração. O que nós precisamos, meus irmãos, não está lá fora. O que nós precisamos está lá no céu. E você tem acesso a isso, porque Ele já veio até aqui. Jesus Cristo já veio. Ele abriu o acesso. E nós podemos alcançar essa tão sonhada saúde espiritual. Por isso, queridos, em nome de Jesus, para manter a saúde espiritual, nós precisamos constantemente voltar ao início. Nós precisamos constantemente lembrar da onde que Cristo me tirou. Nós precisamos voltar para onde que nós caímos, mas não para ficar lá chorando pelo erro. Nos levantarmos com os nossos corações perdoados, conscientes da culpa, mas também conscientes do perdão de Deus, conscientes daquilo que Deus pode fazer, voltar ao amor, nutrindo pensamentos que edificam. Em nome de Jesus, irmãos, vamos ser esse pessoal saudável. Vamos ser essa geração fitness, mas na fé. Em nome de Jesus, vamos ser zelosos pela nossa saúde espiritual. Porque eu creio que Deus está levantando nessa igreja, na Igreja Missionária de Maringá. Eu creio que o Senhor está levantando o seu povo de avivamento. A nossa igreja será o fogo do Espírito Santo nessa cidade. Eu creio que esse edifício que está sendo construído para nos ensinar a estudar a palavra vai incendiar o nosso coração, vai incendiar a nossa alma. Mas começa com o dever de casa. Começa com o dever de casa. Eu quero viver essa vida com Deus, essa saúde espiritual. Você quer viver essa saúde espiritual comigo? Então levante, queridos, feche os seus olhos. Vamos orar neste momento, Senhor. Põe a mão no seu coração agora. E eu peço em nome de Jesus, que você cuide daquilo que está passando agora na sua mente, nos seus pensamentos. Rejeite todo pensamento de incredulidade. Fala: não, Senhor. Senhor, isso aqui é a minha carne gritando, mas eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Fala para o Senhor: Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Porque quantas vezes eu estou apontando o dedo, Pai, buscando culpados para eu não ter uma saúde espiritual, mas o problema está em mim, no meu comodismo, em não romper, Senhor, com o meu conforto. Fala com o Senhor neste momento. Senhor, eu sei que os teus olhos, ó Pai, estão sobre nós neste momento, Jesus. E eu sei, Senhor, que no teu coração existe um anseio, Senhor, de vivificar aquilo, Senhor, que está amortecido. Eu creio, Senhor, que no seu coração existe um desejo, Pai, de trazer vida onde há morte. Eu creio, Senhor, que no seu coração, ó Pai,
Existe um anseio de saciar a sede que essa alma está sentindo, Pai. Eu sei que o Senhor é um rio de amor a essa pessoa que nunca ouviu essa palavra, eu te amo. Eu sei, Senhor, que o Senhor é um rio de perdão a essa pessoa que está encurvada pelo peso de suas culpas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que neste momento, Senhor, o Teu Espírito Santo opera a Tua graça, opera, Senhor, o Teu amor, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, vida, Senhor, a cada um de nós. Nos impelindo, Senhor, nos dando a ousadia de rompermos com o nosso conforto e buscarmos, Senhor, estar aos pés da cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.